Somos quase como os membros da turma do Scooby-Doo. Gostamos de nos envolver em mistérios, quaisquer que sejam eles. O desconhecido desperta um lugar no nosso cérebro que parece ser bom de usar. E se você já brincou de detetive na infância, sabe do que estamos falando, né? Mas um lugar que faz a curiosidade atiçar ainda mais se chama oceano. Aquele mundaréu de água do qual não conhecemos nem 0,5%. Porém, vocês sabem como a gente é, né? Somos atrevidos e vamos trazer algumas coisas de lá à tona. Não vamos resolver, mas de qualquer maneira, conheça agora 7 mistérios dos oceanos que desafiam a ciência. Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 7. Triângulo das Bermudas. Essa parte do mundo compreende boa parte do Caribe. Chega ali pertinho dos Estados Unidos, faz fronteira com Cuba e com a República Dominicana. E é definitivamente um lugar que não podia ficar fora dessa lista. É o mistério oceânico mais conhecido do mundo. Desde que o mundo iniciou o processo de documentação das coisas, são contabilizados 75 sumiços de aviões na área. Sem contar as centenas ou milhares de desaparecimentos de barcos nesse lugar. E caso ainda ache que seja teoria da conspiração, as primeiras histórias sobre o Triângulo se iniciaram há mais de 500 anos. Há uma série infindável de possíveis explicações que justificariam a insanidade do local. Nenhuma foi comprovada 100% pelos nossos queridos pesquisadores. A corrente do Golfo, que passa pelo local, seria uma potencial causadora das catástrofes, bem como tornados, furacões e ciclones. Mas a hipótese mais crível é a de produção de derivado do metano, que prejudicaria tanto barcos quanto aviões. Em conjunto com nuvens hexagonais, um fenômeno que causa nuvens hipervelozes e, consequentemente, ondas de grande magnitude. De qualquer maneira, façam suas apostas. A ciência já tem a dela. Número 6. Milky Sea. O Oceano Índico banha a África, a Ásia e a Oceania e possui um dos espetáculos mais bonitos de toda a natureza. Acredite, como não tem uma tradução boa aqui no Brasil, vamos chamar de Milky Sea mesmo. E um fenômeno que deixa a água brilhosa, mesmo durante o breu total da noite. A causa desse espetacular brilho sobre as águas é devido a algumas bactérias que desenvolveram esse poderzinho, tipo os vagalumes, para chamar a atenção de peixes e outros animais marítimos, para assim poderem viver tranquilamente no calor dos seus interiores. Mas o mistério fica por conta de outra coisa. Essa bactéria não é tão comum assim. Porém, quando esse fenômeno ocorre, é porque há uma aglomeração inimaginável desses seres. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: em qual momento esses bichinhos se desenvolvem e como eles se juntam tão facilmente? Bom, nem eu e nem a ciência sabemos responder. E se você sabe, comente pra gente aqui, tá bom? Enquanto isso, vamos ficar admirando esse belo show da natureza. Número 5. Maré Vermelha. Se você é do interior do Brasil e conhece algum rio vermelho, sabia que ele tem esse nome por conta desse fenômeno tanto marítimo quanto fluvial? O Mar Vermelho tem essa denominação pelo mesmo motivo. Nesse processo, a água toma uma cor diferente do habitual azul marinho. Pode ser que fique em marrom, alaranjada, ou na maioria das vezes numa tonalidade avermelhada. Isso ocorre quando microplânctons se juntam de maneira colossal. Como suas cores são bem diferentes da água, quando juntinhos, eles mudam a característica dela. Mais uma vez, é explicado o porquê da cor da maré, o fenômeno em si. Porém, paira-se no ar uma dúvida. Por qual raio de motivos esses bichos se aglomeram dessa maneira? Pode ser que seja sua reprodução facilitada, mas a explicação ainda não fica tão completa. Então é esperar que a ciência, através de um biólogo ou o que quer que seja, resolva essa curiosidade incógnita. Número 4. Anomalia Báltica.
Lá embaixo do oceano, por mais que seja pouco conhecido, as coisas sempre mantêm um padrão. Depende apenas da região. Alguns lugares são mais arenosos, outros possuem depressões bem profundas. Essas descobertas, em geral, são feitas por mergulhadores. Imagine então a surpresa de alguns quando descobriram no fundo do mar Báltico algo inédito, chamado de anomalia. O objeto é tratado como OVNI para os mais conspiratórios, né? Enquanto isso, a ciência não classifica como nada. E sequer tem pista do que seja um objeto de 60 metros de diâmetro. Mergulhadores foram e voltaram diversas vezes ao ponto da anomalia, no intento de descobrir o que poderia ser aquele objeto tão misterioso. Se esse item consta aqui nessa nada reveladora lista, já sabe o que eles descobriram, não é? Absolutamente nada. A suspeita de que seja algo trazido por uma geleira que, enfim, tenha se derretido. Não há realmente nada confirmado até agora. O mistério e a fascinação pelo gigantesco continua intactos. Número 3. Sumiço de submarino. O desaparecimento repentino de submarinos é um mistério sempre envolvendo em teorias gigantescas de conspiração. E temos realmente que admitir, com toda razão, né? Essas máquinas aquáticas sempre são preenchidas com diversos equipamentos resistentes e precisos de localização. Lidar com o mar não é brincadeira e exige tecnologia de ponta. Para que um desapareça sem deixar sinais, é necessário que algo muito forte aconteça, e isso já aconteceu algumas vezes, o que fez com que muita gente ficasse de queixo caído sem nenhuma explicação. E vamos falar de alguns agora para que o seu queixo, aí, de trás da tela também caia. O submarino soviético Ka-129 sumiu em 1968. Os Estados Unidos acreditavam que essa embarcação poderia estar repleta de ogivas nucleares endereçadas diretamente à terra do Tio Sam. Então, nesse momento, acreditou que o sumiço seria uma estratégia do país socialista. Mandou uma expedição que trabalhou ferrenhamente até encontrar míseros destroços do Ka-129. Sem presença de material nuclear e sem nenhuma resposta para o desaparecimento do resto de sua carcaça. Também em 1968, um submarino americano não voltou à superfície da Terra. As buscas se iniciaram e o que se encontrou novamente foi poucos resquícios da grande embarcação. Sem razão aparente de afundamento, o caso foi fechado e cercado de mistérios que até hoje não conhecemos. Número 2. Dedo de gelo. Como um poder invisível que só ocorre dentro dos mares, o Bionicle Dedo de Gelo é um fenômeno que também poderia ser chamado de Sub-Zero. Afinal, tudo em que ele toca se transforma em gelo, instantaneamente. Às vezes, o que se é tocado são seres vivos, que morrem em questão de segundos devido ao congelamento. Ele só acontece em águas realmente geladas, no caso dos Árticos e do continente de gelo, a Antártida. E ocorre quando a salmoura localizada por ali se congela de maneira bem rápida, gelando tudo que há pela frente. Você deve saber o efeito que sal e gelo provocam, não é? Em geral, esse processo se inicia na superfície da água e desce em uma espécie de efeito dominó, no espaço em que ainda tiver sal. O mistério fica por conta da formação da coluna. O mar todo é repleto de sal. Então, como o Bionicle poderia surgir apenas como uma única coluna de gelo? Fica no ar o mistério. Ou melhor, na água, né? Então vamos apreciar. Número 1. Bloop. Você pode até não saber, mas o fundo de nossos oceanos é recheado de sons. Um agudo estridente é emitido pelas baleias. O barulho do golfinho é conhecido por todos. E até deslocamentos de icebergs são ouvidos. Mas há um mistério que deixa a ciência com inúmeras pulgas atrás da orelha. Apelidado de Bloop, esse som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, um órgão do governo americano que cuida dos perigos do ar e da água.
Em 1997, houveram diversas ocorrências desse som, bem aqui pertinho, ali perto da parte litorânea do Chile. O bloop é caracterizado por ser de uma frequência de difícil alcance, em que à medida na qual aumentava-se o tempo de barulho, a sua amplitude também se desenvolvia. Em seus maiores picos, poderia ser escutado a cerca de 5.000 quilômetros. Estudiosos já suspeitaram que poderia ser um barulho emitido por algum animal, mas essa hipótese foi descartada, visto que o animal teria que ser de algumas vezes maior que a baleia azul, o maior animal de nosso planeta. O fato mais interessante é que depois do ano em questão, o ruído nunca mais foi ouvido. Isso intriga ainda mais a ciência. Há muitos, mas muito mais mistérios lá no fundo dos nossos oceanos. Quantas histórias cabem em um navio que veio a naufragar, hein? Como a vida de um bicho que nunca enxergou a luz? Como será? A Atlântida, será que realmente existe? Um dia, talvez a gente descubra, mas por enquanto ficamos aqui só tentando matar nossa curiosidade. Agora comente aqui embaixo, qual desses mais te deixou intrigado, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!